E a revista Veja publicou nesta sexta-feira uma matéria com trechos inéditos da delação premiada que o publicitário Marcos Valério fechou com a Polícia Federal, na qual conta detalhes sobre o que seria a relação entre o PT e o PCC, a principal facção criminosa do país. Fui conversar com o seu Silvio Pereira, né? E o Silvio virou para mim e falou: Marco, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos, a gente recebia dinheiro dos peroeiros, e que dentro desse dinheiro de bingos, tá? E eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo, tá? E crime organizado, leia-se PCC. E revelou que o ex-prefeito de Santo André, assassinado em janeiro de 2022, Celso Daniel, em 2002, havia produzido um dossiê relatando quem, dentro dos quadros petistas, estaria sendo financiado de forma ilegal. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei, isso eu ouvi de gente do PT. Ao ser questionado sobre a intenção de Celso Daniel em ter produzido o possível dossiê, ele disse que o ex-prefeito achava que o dinheiro seria para outras causas e que não concordava com isso. O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido. E a manutenção do presidente e despesas das pessoas da cúpula do partido. Mas o dinheiro já tinha virado uma farra. Já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse, estava financiando o deputado fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso. E o Celso Daniel não concordava com isso. Após o assassinato do prefeito, Marcos Valério disse que o PT teria afastado os políticos envolvidos com o PCC. Paulo Okamoto, um dos atuais coordenadores da campanha de Lula, foi questionado sobre as acusações de Valério sobre as ligações do partido com a facção criminosa e disse que o questionamento deve ser feito para o pessoal do PCC e que não tem nada para informar sobre. A delação premiada do operador do Mensalão, Marcos Valério, foi homologada no Supremo Tribunal Federal pelo ex-ministro Celso de Mello. O ex-operador Marcos Valério, ele de fato foi colocado numa posição, como demonstrado em todo o processo do Mensalão, ele foi colocado ali como um operador, um facilitador. O José Dirceu foi condenado dentro da teoria de domínio do fato pelos crimes operados pelo Marcos Valério. José Dirceu era o braço direito do Lula e este caso mostra que quando você cria um sistema de corrupção, quando você cria uma operação desse tamanho, com esse nível de carta branca, com esse nível de acesso a recursos públicos, com esse nível de cúmplices e interessados, tudo pode acontecer e pode entrar todo mundo. Como depois a gente foi ver no Petrolão também, né? O sistema do Petrolão, não é a Petrobras só, ele se iniciou ali de uma maneira em relação a certas diretorias da Petrobras. Depois a gente viu o nível de ação, por exemplo, assumida pelo João Vacari Neto, né? Que foi seguindo um pouco essa linha do que era o Marcos Valério, junto com o Delúbio Soares. Ou seja, tem os prepostos ali do grupo político do partido, do presidente, e eles vão operar da maneira que eles acharem melhor. O Marcos Valério, nesse depoimento, está falando, né, sobre serviços públicos
em que, né, vários deles, em que o sistema foi entrando, né, em que a propina, a oportunidade, né, aquilo vira uma indústria. E eles vão se expandindo pela máquina. Por isso que a gente sabe que na esfera federal, isso aí ainda era uma esfera municipal, né? Já falamos, o olho do PT cresceu rápido. Toda essa historinha aí de ideologia, de panfletagem, de supostas causas, rapidamente virou gula por dinheiro público. Viram como era fácil, viram como os cofres são cheios, mesmo de pequenas prefeituras. E saíram lá desde o Valdomiro, aí passamos pelo Valério, Delúbio, Vacari, Bunlai, tem um laranjal inteiro que eles foram colocando, diretoria da Petrobras, se meteram no BNDES também para induzir processos, né? Então, a presença do PCC, ou de integrantes do PCC nisso aí, é claro que a gente tem que ver uma investigação, tem que se chegar a uma cumplicidade real, mas não é nada inverossímil, não é nada difícil, porque, como eu falei, o esquema é uma esponja, ele vai se tornando algo tão permeável aos picaretas em órbita que vai chegando todo mundo. E é claro que o crime organizado está sempre de olho em vantagens e espaços na política. O que a gente sabe é que do PCC nós já vimos escuta telefônica, eles reclamando no período em que a vida começou a ficar um pouco mais difícil para determinadas ações deles ou para a administração de isolamento de lideranças, por exemplo. E aí tem aquela famosa frase que ele dizia que na época do PT tinha um diálogo cabuloso lá com os representantes do partido no governo. Então, eu não estou aqui, não vamos especular nunca, né, sobre uma relação institucional do PT com o PCC, mas a gente sabe que, sim, nesta bacia das almas aí da corrupção, das oportunidades de negócio, com certeza houve aí confluências desse tipo, fora as denúncias aí de relações externas, internacionais, que ainda estão em avaliação, mas que evidentemente têm denúncias, sim, de líderes internacionais, de máfia contra o PT. Se o Brasil, Vitor, tivesse, os homens da lei tiverem aí a temperança, a perseverança, eles têm muito a descobrir, muito mais ainda a descobrir sobre o que foi a passagem do PT pelo poder, porque, de fato, eles abriram diversos tentáculos de corrupção no Brasil. As leis aí, nossas leis para delação, ele tem que provar algumas coisas. Outro questionamento é sobre o STF, claro. Até quando esse caminho dessa delação bombástica do Marcos Valério delatando relação do PT com o PCC, até quando o STF não vai interferir nessa delação e proteger o partido de estimação da corte, de uma corte que deveria ser apenas constitucionalista, mas que se tornou uma corte criminalista, uma corte ativista, militante e política. Outro ponto, outro questionamento é em relação ao vice do ex-presidente e ex-presidiário, Geraldo Alckmin, o que ele tem a dizer sobre isso. Ele, diante de assuntos polêmicos que envolvem o PT e o ex-presidiário, ele se cala, como, por exemplo, o aborto, sobre o aborto que Lula apoia, como política pública, política de saúde feminina. Alckmin também não falou nada sobre isso, sobre a revogação do teto dos gastos, a revogação de reformas importantes, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Geraldo Alckmin também não se pronunciou. Fica então o questionamento agora se Alckmin, que já disse que o PT queria voltar à cena do crime como o partido mais corrupto da nossa história, o que ele tem a dizer sobre isso.
Não custa lembrarmos também que José Dirceu sempre disse, aí o cérebro, né, do partido, sempre disse que nós vamos tomar o poder de volta, que é diferente de vencer a eleição. E para finalizar, não custa a gente colocar na tela, a gente lembrar que em 2016, um tweet que foi recentemente